Bom dia! A nossa mensagem hoje é sobre a importância da comunicação. Amados do Senhor, a palavra nos diz no livro de Gênesis, capítulo 11, que toda a terra falava a mesma língua. No mundo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade como uma torre que alcança os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Amados, toda a terra usava a mesma língua. As palavras tinham o mesmo significado. Mas aqui esses homens que ao viajarem ao leste encontraram essa planície da terra de Sinear, o que eles intentaram? Fazer uma torre que chegasse até os céus, para que os nomes deles fossem exaltados. E Deus não se agradou disso. Adonai, em hebraico, português Senhor, Adonai desceu para ver a cidade na torre. E ele confundiu a linguagem, porque, veja o que Deus disse, as pessoas estão unidas e todas possuem uma mesma língua, uma mesma linguagem. E tudo que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. Às vezes os casamentos estão frustrados por causa da má comunicação. As pessoas se expressam, o outro não compreende o que ele quer dizer. E isso torna os vínculos quebrados. As pessoas frustram-se nos seus relacionamentos, sejam relacionamentos no trabalho, relacionamentos familiar, conjugal, porque para cada tipo de relacionamento vai necessitar de comunicação. As comunicações elas vão se diferenciar de acordo com o que se trata com cada pessoa ou com as pessoas de um modo geral. Interessante, por exemplo, que a gente vai falar Babel significa confusão. A pessoa quer uma coisa e o outro quer outra. Não se compreendem nessa linguagem, então traz uma confusão e se perde muita coisa em todos os tipos de vínculos. É necessário esse entendimento. E é bem interessante que Gênesis, a palavra Gênesis em português, em hebraico quer dizer Bereshit e em espanhol quer dizer Gênesis. E em italiano quer dizer Gênesis. Gênesis e Bereshit. Então, há uma diferença em uma única palavra. Imagine todas essas nações, o significado que não vai ter princípio, uma série de significados. Mas o que acontece? Num casamento, é tão importante o outro compreender qual é a linguagem que ele está dizendo. Por exemplo, vamos colocar também em uma sala de aula ou em um relacionamento pedagógico, as pessoas elas estão ali para aprender. Então, o vínculo é um vínculo para trazer aprendizagem, é uma troca de aprendizagem. Porque, assim como diz Paulo Freire na educação, todos nós compartilhamos conhecimento porque todos trazem consigo um conhecimento. Então, amado do Senhor, aprenda a decifrar a linguagem do outro. Veja qual é o idioma que ele está falando. Se ele está falando em português, se ele está falando em espanhol, se ele está falando através de gestos, através de serviços. Por exemplo, eu gosto muito da série de Maria Montessori, uma neuropsiquiatra, pedagoga, que onde existia
onde pensavam que aquelas crianças estavam todas loucas. Na realidade, o que faltava era esse bom relacionamento para levar o conhecimento e a libertação daquelas crianças dos traumas. E ela se apaixona. Só que o doutor, também psiquiatra, foi medíocre. Ele não tinha uma visão de futuro. Porque se eles dois tivessem tido uma boa relação na comunicação, o mundo teria ganhado muito mais. Porque essa mulher sozinha que se fecha por causa desse amor frustrado, se veste de preto, se fecha totalmente para o amor, se dedica apenas para o seu sonho com aquelas crianças e revolucionou a educação. E as pessoas, elas podem revolucionar o mundo, abençoar outras pessoas, se elas forem bem compreendidas. Então, nessa manhã, eu quero deixar a mensagem para você. Ficar atento na comunicação. Porque avance, compreenda o outro, busque conhecer, porque quando todos falam a mesma linguagem, há então uma harmonia, há um progresso, uma prosperidade. E às vezes, eu sempre me volto para o casamento, porque o meu ministério mais forte é esse ministério da reconciliação com Jesus Cristo. Reconciliar o homem com Deus, reconciliar as pessoas com seus vínculos matrimoniais, familiar, aonde as pessoas vão poder contribuir dentro da própria família e para a sociedade. Essa palavra, ela é muito forte. Aqui o Senhor Deus Todo-Poderoso, Adonai, o Senhor, Adonai quer dizer Senhor. Ele está nos mostrando aqui o que acontece. Muitas pessoas, por causa da soberba, por causa do orgulho, por querer ser famoso, por querer aparecer. Isso foi a pior queda da humanidade. E toda a humanidade foi prejudicada. Porque agora nós temos que lutar para compreender o outro. Eu te desejo nesse dia diálogos abençoados, bem compreendidos, sucesso no teu trabalho, sucesso com a tua família, sucesso em toda a área que você tocar a sua mão, venha prosperar. Eu te desejo um feliz dia, abençoado. Quando se está dentro da igreja, nós vamos pregar uma palavra. Todos bebem da mesma palavra, mas nem todos têm a mesma compreensão. E quando a pessoa compreende e obedece a Deus, os benefícios para a sua vida são tremendos. A bênção da obediência é maravilhoso. Então eu declaro sobre ti, teus sonhos realizados, que você seja entendido, compreendido. Sem comunicação não há relação, não há vínculo. O professor, para ensinar o aluno, ele tem que se comunicar. O aluno, para buscar mais conhecimento desse professor, ele ou professora, vai também ter que se comunicar. Mas muitas pessoas estão traumatizadas na comunicação. Às vezes, muitas pessoas têm medo de falar, de se expressar e tem riquezas dentro de si para compartilhar com o outro ser. Porque o conhecimento vai prosperar pela comunicação, o amor vai se aprofundar pela comunicação. A nossa palavra é o que vai expressar o que nós sentimos, o que nós desejamos. Mas às vezes a mente do outro não tem o nosso idioma, não conhece a nossa linguagem e então às vezes pode se confundir. Mas eu ministro sobre a tua vida restauração nos vínculos, no relacionamento e seja feliz em nome de Jesus. Êxito para você em nome de Jesus, que você possa encontrar na tua caminhada pessoas que entendam a tua linguagem, dentro dos projetos que você tem a realizar, que você cresça e todos os que estão ao teu redor também sejam abençoados no nome de Jesus.
Amém. Fique na paz.